Então, a aula hoje, a ideia é falar um pouco sobre critérios de irredutibilidade. E é para a gente tentar conseguir meios de facilitar, dado um polinômio, facilitar a determinação se ele é irredutível ou não, que não precise a gente todas as vezes pegar e supor, pega um polinômio lá de grau 4, vou tentar decompor ele em grau 1 vezes grau 3 e ver se dá certo, vou tentar decompor ele em grau 2 vezes grau 2 e ver se dá certo. Então vamos tentar ver se tem alguma forma da gente atalhar esse tipo de argumento. Então, o primeiro critério de irredutibilidade que eu vou falar aqui é o critério de Eisenstein. E ele é o critério mais fácil que tem para a gente determinar se um polinômio com coeficientes inteiros é irredutível ou não. Então, o critério diz o seguinte, dado aqui um polinômio com coeficientes inteiros, tá? Então, o A0, o A1, o AN estão em Z. E suponha ainda que exista um primo Q, tal que este primo não divide o AN, que é o coeficiente do termo de maior grau. O Q divide todos os demais AIs, então para o I variando de 0 até n-1, tá? Ele vai dividir o A0, o A1 até o AN-1. E Q ao quadrado não divide o termo independente, tá? Ele não divide o A0. Se a gente conseguir encontrar um primo Q que satisfaça essas três condições, então nós podemos concluir que este polinômio é irredutível sobre Q. Aí eu vou demonstrar o critério, mas lembrem lá da aula passada que a gente viu pelo lema de Gauss, é suficiente mostrar que f é irredutível sobre os inteiros, porque o lema de Gauss me diz que se eu pego um polinômio com coeficientes inteiros e que é irredutível sobre os inteiros, então também vai ser irredutível sobre os racionais. Então a gente vai argumentar mostrando que f é irredutível sobre z e depois concluir pelo lema de Gauss que é irredutível sobre q. Muito bem, então pega o polinômio e suponha que ele tem aqui uma decomposição do tipo g vezes h, g e h, dois polinômios com coeficientes inteiros, grau de g e grau de h estritamente menor que o grau de f. Aí eu vou supor que o g tem esse formato aqui, do B0 até o BRT na R, ou seja, estou supondo aqui que o grau do g é R, e que o polinômio h vai do C0 até o CSTS, então o grau aqui, supondo o grau de h sendo S. Como quando a gente faz a multiplicação do g e do h, isso tem que dar, né, o f, o polinômio f, então quando a gente soma o r mais s, isso tem que dar o n, que eu estou supondo aqui que é o grau de f. E é claro que eu estou supondo g e h, né, dois polinômios não constantes, né, grau aqui maior ou igual a 1. Bom, quando a gente fizer essa multiplicação aqui do g e do h, isso aqui, o termo independente, né, do g, que é o B0, multiplicado pelo termo independente do h, que é o C0, isso aqui tem que dar o A0, que é o termo independente do f. A condição 2, vou voltar aí para vocês lembrarem, ela me diz que este primo aqui divide todos os AIs menos o AN, então divide o A0. Então, o Q, ele divide o A0. E como o Q é primo, ou ele divide o B0, ou ele divide o C0. Ocorre que aqui ele não pode dividir os dois, tá? Porque se o Q dividir o B0 e também dividir o C0, nós teríamos que Q ao quadrado iria dividir o A0, o que não pode acontecer aqui pela terceira condição. Então, ou o Q divide o B0, ou ele divide o C0. Então, suponha sem perda de generalidade que ele divide o B0 e não divide o C0. Aí, suponha que o Q divida todos os BJs. Aqui, os BJs ali são os coeficientes do G, que está variando ali de 0 a R. Se isso aqui acontecer, para o Q dividir todos os BJs, isso vai implicar que o Q vai dividir o AN,
Porque o AN, que é o termo de maior grau, ele é dado pelo BRCS, lá desse produto, ó. Lembra que o R mais S é igual ao N. Então, aqui, se eu olhar na multiplicação, o termo de maior grau, ele vai estar associado ao TR mais S, no produto, né, que tem que ser igual a N. Então, o AN é o BR vezes o CS. Se o Q dividir todos os BJs, ele vai dividir também o BR. E isso vai contrariar a nossa hipótese, que eu estou pedindo que o Q não divida o AN. Então, gente, deixa eu voltar aqui para o nosso argumento. Então, o Q não pode dividir todos os BJs. Na pior das hipóteses, ele não divide o BR. Mas pode acontecer dele não dividir outros também. Então, eu vou chamar aqui, eu vou pegar o BJ, o primeiro coeficiente tal que o Q não divide o BJ. Na pior de todas as hipóteses, vai ser o BR, que vai aparecer aqui. E aí eu vou olhar os coeficientes, olhando ali em F, né? O coeficiente AJ para esse AJ aqui, o primeiro que apareceu, ele é dado dessa forma aqui. Quando a gente faz lá a multiplicação do G pelo H, olha para os coeficientes, o termo AJ vai ter essa soma aqui. Com o J, na pior das hipóteses, ele vai até o R. Mas isso aqui é estritamente menor do que N. Então, aqui eu estou falando dos coeficientes o A0, o A1, até no máximo o AR. Eu não estou considerando aqui o AN. Ok, então o que acontece? Como o AJ tem esse formato aqui, para o J variando, para o J no máximo até o R, a gente tem que o Q vai ter que dividir o C0. Por quê? Porque o Q, ele divide o AJ. O J aqui é menor do que N. Eu estou supondo lá na minha hipótese que o Q, ele só não divide o AN, mas o Q divide o AJ. Como eu estou pegando o BJ, o primeiro coeficiente tal que isso aqui ocorre, então o Q divide o BJ menos 1, ele vai dividir o BJ menos 2, ele vai dividir o B1, vai dividir o B0. Ele não vai dividir o BJ, só que ele divide o AJ e divide todos os outros termos que apareceram aqui nessa soma. Então, obrigatoriamente, ele tem que dividir este termo aqui. O Q divide BJC0. Se ele não divide o BJ, ele tem que dividir o C0. Só que isso aqui é uma contradição, porque a gente estava supondo lá que Q dividia o B0 e não dividia o C0. E aí gera uma contradição. Portanto, F é irredutível sobre Z e, consequentemente, ele é irredutível pelo lema de Gauss também sobre Q. Então, vamos fazer um exemplo de aplicação do critério de Eisenstein. Eu peguei aqui um polinômio e eu quero verificar que esse polinômio é irredutível sobre Q. Aí acontece o seguinte, gente. Critério de Eisenstein a gente só pode aplicar para polinômio que tem coeficientes inteiros. E aqui a gente tem um polinômio com coeficientes racionais. Isso não é problema, porque eu expliquei para vocês lá na outra aula que a gente pode pegar um polinômio com coeficientes racionais, fazer uma multiplicação adequada, de forma a fabricar um novo polinômio com coeficientes inteiros. Aqui, por exemplo, eu poderia pegar o produto de todos os denominadores e multiplicar, ou ainda pegar o MMC entre eles. Então, aqui, se eu pegar e multiplicar o polinômio por 9, eu já vou estar fabricando um novo polinômio, que agora vai ser o polinômio 9f de t, com coeficientes inteiros. E nesse polinômio aqui eu consigo aplicar o Eisenstein. E daí, se eu mostrar a irredutibilidade de 9f de t, eu vou estar também mostrando a irredutibilidade de f de t. Então, pensem comigo. A gente tem um polinômio com coeficientes inteiros e eu quero pensar em um primo que divida todos os coeficientes exceto o de maior grau, que é o 2. Então, este primo tem que dividir o 3, o 9 e o 15. Esse primo não pode dividir o 2 e este primo ao quadrado não pode dividir o 3. Existe esse primo? Sim, nesse polinômio aqui existe. É o primo que é igual a 3.
3 divide o 3, o 9 e o 15. 3 não divide o 2 e 3 ao quadrado, que é 9, não divide 3. Então pronto, como eu encontrei um primo que satisfaz aquelas 3 condições do critério de Eisenstein, por Eisenstein a gente pode concluir que este polinômio é irredutível sobre Q. E sendo 9 f de t irredutível, f de t também vai ser irredutível. E acabou. Então quando a gente quiser agora provar a irredutibilidade de um polinômio com coeficientes inteiros, tentem sempre primeiro Eisenstein. De cara, assim, já pega ali, olha para o termo independente, vê quais são os primos divisores e vê se para algum desses primos vai funcionar. E aí, se funcionar, acabou, não tem que fazer mais conta nenhuma. Então, esse aí é um critério. Agora, vamos olhar o que seria a redução no anel quociente por ideal. Então, aqui, essa proposição diz o seguinte, tá? Seja R um anel e um ideal próprio de R, ideal próprio significa que ele não é todo R, e P de T um polinômio com coeficientes nesse anel R. E agora eu estou supondo que esse P de T é um polinômio mônico. Se a classe deste polinômio, tá? Quando eu passo o quociente, né, aqui eu estou olhando agora, né, neste anel quociente pelo ideal I, se esse polinômio aqui for irredutível dentro do anel quociente, então o polinômio vai ser irredutível sobre R. Essa proposição, ela só tem um lado, tá? Irredutível no quociente implica irredutível no anel. A recíproca não é verdadeira, tá? Pode acontecer dele ser irredutível no anel, e quando a gente passa o quociente, ele ser redutível. Então, é só de um lado, tá? Irredutível no quociente implica irredutível no anel. E quem não lembra o que é um anel quociente, vai lá para a nossa bibliografia complementar, o Elementos de Álgebra, e dá uma olhada no que é um anel quociente, tá? Exercício para vocês, pessoal. Mostrem que, dado R um anel, e pega a aplicação φ, que vai de R de t no quociente, né? R sobre de t, onde para cada polinômio que eu tome com coeficientes em R, a φ aplicada nesse polinômio é aplicar a classe, o que significa aplicar a classe em cada um dos coeficientes do polinômio. Eu quero que vocês mostrem que esta aplicação é um homomorfismo. Supondo I ideal próprio, tá? Porque eu não quero que esse quociente aqui zere tudo. Então, mostrem que esta aplicação φ é homomorfismo de anéis. Muito bem, tá? Agora vamos para a prova da proposição. Suponha que o P barra seja irredutível sobre R quociente I. E eu quero supor que o P de T é redutível sobre R. Então, o que acontece aqui? Se o P for redutível sobre R, eu consigo uma decomposição para ele, né, do tipo G vezes H, grau de G e grau de H estritamente menor que o grau de P. E como eu estou supondo P mônico, sem perda de generalidade, eu posso supor que o G e o H também são polinômios mônicos. E aí eu vou passar a classe aqui. Vou pegar o P barra, que isso é aplicar aquele homomorfismo φ, que vocês têm que mostrar que é um homomorfismo. Então, isso aqui seria o φ aplicado em GH, e aqui eu estou usando o exercício, tá? Eu estou usando que isso aqui é um homomorfismo de anéis, então φ de G vezes H é φ de G vezes φ de H, que nada mais é do que G barra H barra. E aí, o que acontece? Quando a gente passa o quociente, eventualmente, alguns coeficientes vão ir para o zero, porque isso acontece, né? Pode acontecer. Só que, por hipótese, o polinômio é mônico. E como o ideal é próprio, o 1 não está dentro desse ideal, porque se o 1 estiver dentro do ideal, o ideal vai ser todo o anel, o que não pode ocorrer porque o I é próprio. Então, quando a gente passar a classe aqui, com certeza o coeficiente de maior grau não vai se anular, ele não vai ir para a classe do zero, ele vai estar na classe do 1. E a mesma coisa aqui, ó,
Quando eu passo o G e o H aqui passando a classe, que eu também estou supondo eles mônicos, eu não vou estar zerando aqui o termo de maior grau, nem do G e nem do H. De forma que o grau aqui do P barra vai manter o grau do P, o grau do G barra vai ser o grau do G e o grau do H barra vai ser o grau do H, porque eu estou tomando todos eles mônicos. Então aqui nessa decomposição, o do P barra, nem o G barra nem o H barra vão poder ser constantes, e os dois vão ser dois polinômios de grau estritamente menor que o grau de P barra. Então isso aqui me dá uma decomposição para o P barra no anel quociente, o que implicaria que esse P barra seria redutível no anel quociente, o que é uma contradição. Então, quando a gente supõe ele redutível em R, a gente consegue, dado nas hipóteses que ele é mônico, que o ideal é próprio, enfim, a gente consegue fabricar uma decomposição no quociente. Então, e por isso que eu estou falando que a gente tem só uma implicação de um lado, tá? Da proposição, e não é recíproca. Enfim, então, se ele é irredutível no quociente, ele é irredutível no anel. Esse critério aqui, eu estou mostrando para vocês para um anel qualquer, mas o Stewart, ele acaba, inclusive acho que ele enuncia somente para os inteiros, né? Só para redução módulo N, porque é o que ele usa, né, no livro. Mas o critério, ele é mais geral. Então, por isso que eu decidi enunciar o critério na sua forma mais geral. E vamos ver um exemplo de aplicação desse critério. Então, aqui eu peguei um polinômio, P de t, dado por t na 4, mais 15t ao cubo, mais 7. E eu quero mostrar que ele é irredutível sobre z. Aí, veja só. Será que eu conseguiria aplicar Eisenstein nesse polinômio? Eu teria que pensar num primo que divide o 7, o 15 e não divide o 1. Só que o meu termo independente aqui, ele mesmo já é um primo. Então, eu só poderia pegar aqui o 7, só que o 7 não divide 15. Então, aqui eu já não consigo aplicar o Eisenstein. Então, eu vou tentar agora aplicar um critério de redução módulo N. Aí eu tenho que pensar assim, eu vou ter que passar um quociente nesse polinômio, um quociente aqui módulo um N, que eu ainda não sei qual é o N, de forma que eu simplifique esse polinômio. Eu quero simplificar ele. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que poderia acontecer, para vocês entenderem qual é a ideia. Só deixa eu me lembrar aqui qual é o polinômio que eu peguei. É t na 4, eu anotei aqui. O P de t é t na 4 mais 15t na 3 mais 7. Bom, gente, eu poderia olhando aqui para o termo independente para tentar zerar ele e passar isso aqui módulo 7. Então, em Z7, esse polinômio seria, eu vou usar aqui, ó, P barra, seria a classe do 1, né, mantém a mesma, né, que está no t na 4, então isso aqui mantém t na 4. O 15 módulo 7 é 1, então ficaria mais t ao cubo. E o 7 módulo 7 é 0, seria a classe do 0. Isso aqui seria tudo barra, mas eu estou usando um pouquinho de abuso de notação, só para não ficar poluído, tá? Mas isso aqui seria 1 barra e mais 0 barra. Mas eu vou deixar assim sem as barras para deixar a notação mais limpa. Só que o que acontece aqui, pessoal? Em Z7, este polinômio aqui, ele é redutível. Eu tenho pelo menos o 0, que é uma raiz. Então, eu poderia escrever isso aqui como t ao cubo vezes t mais 1. Em Z7, ele é redutível. Então, isso não serve para eu calcular a irredutibilidade do polinômio, porque eu preciso encontrar um Zn aonde esse polinômio seja irredutível. Então, Z7 não serve. Então, o natural aqui de pensar para poder aplicar esse método é zerar alguma coisa que não seja o termo independente.
Então, eu poderia zerar esse t ao cubo para dar uma facilitada nesse polinômio. E aí, eu poderia passar um quociente para zerar o 15. Poderia ser Z5 ou Z3. Eu vou fazer módulo 5 porque eu já sei que em módulo 5 ele vai ser irredutível. Só que isso é uma coisa que não tem uma regra que eu diga para vocês que valha sempre. É meio que por tentativa, vocês vão ter que tentar e descobrir qual que funciona. Então, eu vou voltar aqui, ó. Aqui eu já estou tomando sobre Z5, porque eu já sei que em Z5 isso aqui vai ser irredutível. Mas se vocês estivessem em casa treinando, resolvendo, vocês iam ter que descobrir qual é o Zn que funciona. Bom, então aqui, passando o módulo 5. Classe do 1 se mantém, tá? Lembrando, pessoal, abuso de notação, sem classes aqui, só para deixar a notação mais limpa. Então, módulo 5, o 15 zerou, e o 7, módulo 5 é 2. Então, eu transformei agora o P barra, vai ser T na 4 mais 2. Se este P barra for redutível sobre Z5, então a gente tem duas possibilidades de fatoração. Ou é um termo linear vezes um de grau 3, ou é dois polinômios de grau 2. Se a gente testar primeiro, sem perda de generalidade, tá? Estou supondo a fatoração em dois polinômios mônicos. E se isso aqui ocorre, eu teria uma raiz desse polinômio aqui em Z5, né? O A seria uma raiz. Aí é uma questão de vocês testarem se isto é possível dentro de Z5. Testar a raiz em Z5, tá? Pensa que assim, pessoal, é o 0 barra, tá? 0 na 4 que é 0 mais 2, isso não é 0. 1 na 4 é 1, mais 2 dá 3, que não é 0. Aí o 2, 2 na 4 é 16, mais 2 é 18, e isso aqui dá 3 módulo 5, então também não é 0. Mesma coisa se vocês substituírem o 3 e o 4, as classes, né, para ver se isso aqui dá 0. E não vai funcionar, tá? Nenhum deles vai dar 0. Então, este polinômio não tem raízes em Z5, de forma que ele não pode ter um fator linear. Então, essa decomposição aí não é possível e fica como exercício para vocês verificarem que de fato não tem raiz ali. Então, agora a gente vai fazer a segunda tentativa, que é fatorar em dois polinômios de grau 2. Lembra que aqui os coeficientes, tá? Eles estão todos dentro de Z5. É aqui que a gente quer mostrar que ele é irredutível. Bom, então, se essa fatoração aqui for possível, a gente faz ali a multiplicação, abre e aí compara o que tem que acontecer. Porque a gente tem ali o polinômio t na 4 mais 2. Então, o a mais c tem que ser 0, o ac mais b mais d também tem que ser 0, o ad mais bc também tem que ser 0 e b vezes d tem que ser 2. Tudo isso aqui, todos os elementos, essas equações dentro de Z5. Isso aqui são tudo classes. Bom, pela primeira equação, tá? A primeira equação me diz que A mais C é igual a 0. Então, o A é igual a menos C. Pela segunda equação, ó, AC mais BD é igual a 0. Então, agora eu já vou substituir aqui o A por menos C, o que vai me dar B mais D igual a A ao quadrado. E aí, dentro de Z5, quais são as possibilidades de quadrado que a gente tem? Bom, se tu pega 0, 0 ao quadrado é o 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, o 3 ao quadrado é 9, só que em Z5 é a classe do 4, e o 4 ao quadrado é 16, que em Z5 é 1. Então, eu só tenho 0, 1 ou 4 de possibilidade para esses quadrados em Z5. Vamos analisar cada uma dessas possibilidades, tá? Se o A ao quadrado for 0, então dessa equação aqui, né, como esse lado direito vai ser 0, eu vou ter B igual a menos, ou D igual a menos B. Aí eu vou lá para a equação 4.
ela me diz que b vezes d tem que ser 2. E o d é igual a menos b. Portanto, eu tenho menos b ao quadrado igual a 2. Gente, isso aqui lembra que são classes, tá? O que seria aqui uma classe menos b do tipo assim, ó. Menos b ao quadrado igual a 2 em Z5. Lembra que aí a gente, né, lembrando lá de congruência modular, a gente tem que um certo A é congruente a B módulo um certo N, C e somente C, o N divide B menos A, ou A menos B equivalentemente. E ali eu tenho possibilidades de quadrado, tá? O B ao quadrado ou é a classe do 0, ou é a classe do 1, ou é a classe do 4. Aqui eu tô botando a classe só para vocês entenderem bem a diferença. Menos b ao quadrado igual a 2, tá, o 0 ao quadrado, que é óbvio que não é 2, mas aqui, o que seria menos a classe do 1, que é o quadrado da própria classe? O que seria essa classe do menos 1? Dentro do Z5. O menos 1, ele é congruente a 4 módulo 5. Então, aqui, a classe, esse menos 1 barra, na verdade, ele seria a classe do 4, que não é 2. Que esse 2 também, a gente está fazendo um abuso de notação, seria o 2 barra. Então, é claro que isso aqui é diferente do 2 barra. E o que seria a classe do menos 4? Porque aqui eu estou em menos b ao quadrado. Então, menos 4, isso aqui, de novo, usando o mesmo argumento, menos 4, ele é congruente a 1 módulo 5. Então, a classe do menos 4 é igual à classe do 1, que também é diferente da classe do 2. Então, esta equação aqui, menos b ao quadrado igual a 2 em Z5, não é possível. Então, isso aqui é uma contradição. Agora eu vou voltar lá para a nossa demonstração. Se A ao quadrado é igual a 0, D é igual a menos B, e isso aqui acontece, o que não pode. Agora, gente, eu vou deixar para vocês daí essa segunda verificação, agora que eu já expliquei como é que é o raciocínio, né? Agora eu vou deixar como exercício para vocês. Se A ao quadrado for igual à classe do 1, o D vai ser igual a menos B mais 1. Aí, né, por 4 é B vezes D, tem que ser igual a 2. E aí, esta equação aqui também não é possível em Z5, tá? Verifiquem. E, repetindo de novo, o mesmo argumento, se o A ao quadrado for a classe do 4, aí o D vai ser menos B mais 4, de novo isso aqui vai acontecer e esta equação não vai ter solução dentro de Z5. Então, como nenhuma dessas possibilidades é possível, quer dizer que a gente não consegue ter uma decomposição do tipo grau 2 vezes grau 2 e a gente também não conseguia ter uma de grau 1 vezes grau 3, o que significa que o P barra é irredutível sobre Z5. E se ele é irredutível sobre Z5, ele é irredutível sobre Z, que é o que a gente queria mostrar. Gente, antes de eu falar aquela definição. Então, assim, ó, a gente tem aí, quando a gente se depara ali com um polinômio, se for com coeficientes inteiros, né? Então, tentem primeiro sempre Eisenstein. Se não deu Eisenstein, tenta ver se dá para fazer redução módulo n para deixar o polinômio mais simples. Às vezes não dá, não tem como tu simplificar. Por exemplo, pega ali o polinômio t na 4 mais 1. Este polinômio aqui,
não tem como aplicar Eisenstein e não tem como reduzir ele para deixar ele mais simples. Nem qualquer polinômio que vocês peguem que os coeficientes forem todos 1, não tem como tu passar ali uma barra ali, um módulo n e simplificar ele, porque daí vai ficar tudo classe do 1 e não vai adiantar nada. Então, para esse tipo de polinômio que não adianta, aí vocês vão ter que fazer do jeito clássico. Ó. Se é o t na 4 mais 1, tu vai ter que supor, primeiro, se ele pode ser fatorado do tipo fator linear vezes um polinômio de grau 3, ou como se ele pode ser fatorado como dois polinômios de grau 2, e ver se é possível ou não. Aí depende do anel que está sendo trabalhado, né? Ou se é sobre Z, ou se é sobre um corpo dos racionais, ou complexos, reais, enfim. Aí cada caso tem que ser analisado dependendo do anel que está sendo trabalhado. Mas aí, se não tiver jeito de, digamos assim, facilitar as contas, vocês vão ter que ir pelo jeito clássico mesmo. Então, gente, isso aqui já é o último resultado da aula, tá? Vou terminar a aula com a definição de multiplicidade e vou falar sobre extensões de corpos aí na próxima aula. Então, seja K um subcorpo dos complexos e F um polinômio com coeficientes em K. Um elementinho alfa do corpo é um zero simples, ou, né, equivalentemente uma raiz simples, se t menos alfa divide o polinômio, mas t menos alfa ao quadrado não divide. Ou seja, né, na decomposição, digamos em fatores lineares, o t menos alfa aparece apenas uma vez. Dizemos que alfa tem multiplicidade m se t menos alfa na m divide o polinômio, mas t menos alfa na m mais 1 não divide. Ou seja, é a maior potência que aparece na decomposição em fatores lineares. Isso é a multiplicidade do elemento, tá? Da raiz ou do zero do polinômio. E aí continuaremos falando mais sobre... Aí eu vou começar a falar sobre extensões de corpos, extensões simples, na próxima aula.